alunos, aqui estou, professor Henrique, numa nova semana, não é verdade? Bem, hoje eu preparei um conteúdo muito especial para vocês. Nós vamos dar continuidade a tudo que nós estamos estudando. E é claro, dando sequência à nossa linha de ideias, a todas as abordagens possíveis, e eu faço o convite para que você esteja comigo do início ao fim, sempre atento e fazendo todos os comentários, anotando e destacando todas as evidências importantes, ok? Desde já, então, desejo a todos uma excelente aula e aproveitem o máximo que puderem. Turma, maravilha estar aqui com vocês hoje. A nossa aula hoje ela vai ser, vou colocar aqui como diferente, tá bom? Diferente em que sentido? Nós vamos utilizar o nosso livro didático hoje, inclusive já estou com o meu livro didático em mãos, tá bom? Por quê? Porque por meio dele, aqui o meu, eu gostaria que vocês também estivessem com o de vocês nesse exato momento. Porque hoje nós vamos fazer uma recapitulação bem breve acerca dos conteúdos que nós já trabalhamos em outros momentos, tá bom? Mas o que é mais importante aqui é o seguinte: além dos conteúdos, nós vamos fazer a correção das atividades do livro. Ah, professor, mas as atividades do caderno? Então, vamos pensar o seguinte: como o nosso tempo ele é muito curto, então eu vou dar uma ênfase à atividade do livro. Melhor, às atividades do livro. As atividades do caderno eu vou deixar para fazer correção. A correção assim, digo, né? Com o meu visto, o meu carimbo, enfim. Dessa forma mais presencial. Tá? O que eu consigo corrigir de material pelas fotos, pelo WhatsApp, eu corrijo e te digo que tenho que corrigir. E te digo que você deve dar uma revisada, ok? Como o nosso tempo é muito curto, volto a dizer, a ênfase vai ser dada ao nosso livro didático. Hoje, tá? A nossa aula hoje vai ser desta maneira e na próxima aula nós vamos fazer uma recapitulação de fato dos conteúdos já trabalhados com você para a sua avaliação. Então vamos lá, para que você entenda o que eu quero dizer. Hoje o nosso tempo vai ser para correção do livro. Ok? Próxima aula, revisão dos conteúdos do livro, tá bom? Tanto que já elaborei um material para vocês que eu vou disponibilizar só semana que vem, para que nós possamos estudar para a nossa avaliação, ok? Professor, é a prova que o senhor vai passar? Não, não é a prova. São questões que vão te ajudar a estudar para a prova, tá bom? Não são as questões da prova, mas para quem foi meu aluno sabe que eu costumo pegar algumas questões trabalhadas nos exercícios, refazer essa questão, melhorar, fazer de uma forma adaptada para que você se sinta mais à vontade na hora de responder essa questão. Tá bom? Lembrando que o objetivo não é dificultar a sua vida. A arte não é difícil. Na verdade, a arte não deveria ser difícil, tá? Pode dar um pouquinho de trabalho em alguns momentos, mas a arte é uma disciplina maravilhosa e eu espero que você tenha aproveitamento nessa disciplina também, porque ela é tão importante quanto as outras, ok? Maravilha, não é verdade? Vamos lá então. Aqui o nosso livro, Arte, sexto ano, volume 1. Nós trabalhamos aqui o capítulo 1 antes do antes e o capítulo 2 estrondo inicial. Se você observar, nós trabalhamos arte rupestre do início ao fim, né? Nós fizemos umas relações, nós fizemos aí alguns comentários, inclusive falamos sobre os indígenas e a relação dos indígenas com os seres humanos pré-históricos, tudo isso foi trabalhado com vocês. Então, quando eu passo adiante aqui, ó, nós temos capítulo 1, antes do antes, que foi algo que ficou lá nas nossas primeiras aulas, lá no início de fevereiro. Falei para vocês que o meu objetivo era que vocês chegassem, pelo menos terminassem o capítulo, tá? Com estes objetivos aqui. E aí o objetivo era que você aprendesse o que é mito, o que é rito, tá bom? Descobrir a relação de mito e rito com as manifestações artísticas da pré-história. Tanto que eu não sei se vocês estão lembrados,
daquela lenda da tribo Tucano, né? O Tucano ou Ticuna? Tucano, se não estou enganado. Mas vamos ver logo lá na frente, tá? É porque começa com T, as duas tribos começam com T. E aí nós vimos lá, a partir da história de um indígena especificamente, que ele tem buracos no corpo. E o vento passa pelos buracos produzindo uma música, um som. Isso é então uma lenda e não deixa de ser um mito, tá bom? Se você compreendeu, então, esse fenômeno, então o objetivo ele foi atingido com sucesso, tá bom? Depois nós conhecemos um pouco da grande diversidade da arte rupestre brasileira. Nós observamos que algumas pinturas rupestres podem ser registros das danças que ocorriam na pré-história, tá? Aprendemos sobre a importância de preservar todas essas produções. Nós fizemos o seguinte, aqui, esse objetivo aqui em específico, nós não fizemos essa produção 100%. Nós só passamos pelo conceito de desenho, de pintura e de gravura, tá bom? Inclusive, o exercício que nós vamos corrigir hoje tem uma questão sobre isso, tá? Pensamos também sobre artistas contemporâneos. E aí, não sei se vocês lembram, mas no início lá da nossa aula eu falei que seria um pouco desafiante dançar uma ciranda, já que nós estamos de uma forma virtual, tá? Mas vamos pensar sobre isso quando estivermos no presencial, na verdade, já com todos vacinados. E aqui nós passamos então minha biblioteca, tudo isso já foi comentado com vocês. Próxima aula eu vou fazer uma retomada, tá? Alguns aspectos do nosso livro, que é para ajudar você na sua avaliação. A avaliação já está pronta, está bem tranquila. Se você assistiu as minhas videoaulas, fez os exercícios, se você participou, eu tenho certeza absoluta de que você irá gabaritar essa avaliação. Tá? Não tenho nem dúvida disso. Então, se você realizou, inclusive, já vai um spoiler aqui. Nós temos essa imagem da Luzia, né? Que alguns alunos até chegaram comigo e falaram que o fóssil dela é feio. Nós vamos observar aí que nós estamos falando de um fóssil encontrado que diz respeito à pré-história, né? Então vai ter aquela beleza toda. Mas sim. E aí o spoiler que eu quero trazer é o seguinte: haverá questão sobre a Luzia também, tá? Então, ó, já que você já sabe desse meu comentário, dê uma olhadinha aqui na página 4, que informação o livro apresenta, que vai ser importante, tá bom? E aí conversamos sobre os rituais, depois passamos para a página de número 5, conversamos sobre a arte produzida no Brasil, tá? Porque lembro-me de ter trazido, e aí abro aqui um parênteses, né? A forma realmente é trazido, tá? Não é trago. Lembro-me de ter trazido algumas considerações sobre a caverna de Lascaux. E a caverna de Lascaux fica no sudoeste da França. Então, nós abrimos a nossa aula falando de arte rupestre, mas com produções na Europa. Agora não. Nós fomos fomos delimitando o nosso conteúdo, saímos da Europa, chegamos ao Brasil, até mesmo para enriquecer o nosso solo brasileiro, de que aqui também houve manifestação de seres humanos da pré-história, os nativos, na verdade. E aí, inclusive, esse conceito eu gostaria de ressaltar porque toda a nossa produção artística, literária é válida. O nosso país ele passou por muito e muito tempo com a ideia de que o que era produzido no Brasil não era bom, tá? Apenas o que era da Europa. Mas nós temos uma produção riquíssima em solo brasileiro, tá? Artistas riquíssimos que vocês vão estudar posteriormente no sétimo, oitavo e nono ano, tá bom? Mas o que se deve evidenciar é que mesmo bem antes de existir uma nação brasileira, e bem antes de encontrarem o Brasil, nós tínhamos seres humanos e, consequentemente, as suas produções artísticas aqui no nosso terreno. Que legal, né? Muito bacana termos conhecimento disso, viu? Em seguida, nós conversamos, inclusive, sobre o conceito de rupestre, na verdade, conversamos sobre o conceito de sítios arqueológicos, tudo isso aqui já foi pontuado.
Trabalhamos algumas imagens, na verdade, lembro-me inclusive de ter trazido uma imagem em que eu falo sobre o uso do carvão que ele era utilizado para fazer o contorno. E é claro, se você observar uma característica de quase todas as pinturas rupestres, é a cor vermelha. E essa cor, na verdade, ela é oriunda, ela vem de uma pigmentação natural, que nós, desculpa, vimos em um momento da nossa aula também, tá? Ó, veja, todas essas produções foram encontradas em solo brasileiro, tá? E aí mostra e demonstra a riqueza rupestre que aqui também teve. E aí, aqui na página número 8, vem o comentário sobre os pigmentos naturais. Pigmentos naturais ou pigmentos minerais, tá bom? Lembra da cor vermelha que eu acabei de comentar? Então, vejamos. Geralmente, as figuras rupestres eram feitas a partir de 3 técnicas: pintura, gravura ou desenho a lápis, tá? É claro que naquela época não tinha lápis, por isso que está entre aspas, tá? As pinturas correspondem à aplicação de tinta líquida com os dedos, pincéis ou carimbos. Sabemos, por meio de análises químicas e experimentação, que as tintas pré-históricas eram preparadas a partir de pigmentos minerais, ok? Principalmente óxidos de ferro e manganês. Professor, preciso saber disso para avaliação? Com toda certeza. Não tenha dúvida de que esta parte aqui da página de número 8 será essencial para sua avaliação, tá bom? Então, nós vamos observar que os pigmentos minerais, eles eram uma mistura, pó, água, né? E aí nós tínhamos, inclusive, outras pigmentações também, depois formava uma cor no fim, tá? Esses pigmentos são encontrados in natura, tá? Na natureza, nos arredores dos abrigos rochosos e em argilas no leito de rios e córregos. As tintas, então, eram aplicadas com pincéis vegetais ou com o dedo. Tá? Já os desenhos a lápis eram feitos com pigmento bruto, seco, carvão. Olha, nós comentamos sobre o carvão, tá bom? E depois vem as gravuras, que são figuras realizadas a partir da retirada da rocha com golpes ou fricção, enfim. Tá? Se você ainda tem dúvida sobre isso, volte umas aulas anteriores e aí você vai ver que eu comentei sobre isso, fiz uma ponderação, um comentário, tá bom? Para você relembrar. Seguindo aqui então, nós passamos sobre os pigmentos naturais na arte de Carlos Motta. Não precisa se preocupar com esta parte, ela não vai cair na sua avaliação, tá bom? Essa parte de residência artística não vai cair na sua avaliação. Essa parte aqui da página de número 10 também não vai cair, então você não precisa se preocupar, tá? Então, você como um aluno nota 10, uma aluna nota 10, já sabe desde então o que eu vou cobrar e o que eu não vou cobrar, tá bom? Daí a importância de assistir as minhas videoaulas. Em seguida, nós temos aqui a primeira questão que eu pedi para que vocês realizassem, uma questão do livro, tá? Mas esta questão aqui, especificamente, essa questão da página de número 11, ela não vai ser corrigida agora. Eu vou dizer o porquê. Porque é uma questão que tem uma resposta de cunho totalmente pessoal, tá bom? Porque você vai descrever, na verdade, as cores, formatos dessas imagens aqui, ó, tá? E é algo muito pessoal. Eu posso ver, por exemplo, um coelho aqui, ó. Posso ver aqui, ó, uma orelha do coelho, o focinho do coelho, o corpo do coelho, mas você pode ver outra coisa. Então é algo muito pessoal, tá bom? Ah, lembre-se o seguinte, vocês vão levar para o resto da vida essa informação que eu vou dar para vocês. Toda imagem tem mais de 3 níveis, ok? O primeiro nível é que você vê imediatamente. Por exemplo, eu olho aqui, vejo a cor azul e o desenho que eu vejo aqui é em formato de um coelho. O segundo nível é o que as cores demonstram. O azul pode demonstrar imensidão, pode demonstrar também o céu, tá bom? O vermelho pode demonstrar paixão, o amor também pode representar a morte. Então, é o segundo nível de interpretação. Já o terceiro nível de interpretação, eu não vou comentar porque vocês ainda não estão estudando sobre isso, tá? Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Que se você para observar, claro que você vai precisar ter uma sensibilidade muito grande. Olhe atentamente, veja, o que eu estou vendo?
tá? Arte é isso, você precisa ter essa sensibilidade. Muitos alunos enviaram mensagem para mim dizendo: professor, não consegui ver nada e o que tem aí. Mas aí eu volto a dizer: você parou, olhou os detalhes, teve essa sensibilidade, que se você não tiver, você não vai ver realmente nada. E aí, levando isso em consideração, você vai responder a esta primeira pergunta da página 11. Maravilha, vamos continuar então. Bem, aqui nós temos apenas uma conversa, na verdade não precisa escrever nada. Vamos adiante. Conversamos sobre a dança na pedra, maravilha. É algo que eu vou comentar na próxima aula por conta da, da nossa recapitulação. Essa parte sobre ciranda não vou cobrar na avaliação, tá bom? Podem ficar despreocupados em relação a isso. Essa parte de atividade também não vou cobrar, tá bom? Olha que bacana. Agora, a parte hora de estudo, da página 16, vou cobrar. Pegue seu livro, lápis e borracha, porque neste momento nós vamos fazer a correção deste exercício, tá bom? Vamos lá, peço um pouco de paciência porque eu vou precisar ler o texto, mas é algo rápido, tá bom? Até mesmo porque você vai precisar ter contato com o que eu vou dizer aqui. Tá? Vamos ver. 1. Observe as imagens a seguir. Identifique-as em gravura, pintura ou desenho a lápis. Opa! Acabei de comentar, não foi? Acabei de comentar sobre isso. Lembra que eu falei do texto lá dos pigmentos, minerais? Então, é por ali que tem. Então, nós vamos aqui identificar gravura, pintura ou desenho a lápis. Primeiro, já está bem fácil aí o que é a gravura. Vamos do primeiro, tá? Aqui em ordem. A gravura, tá? Lembra que a gravura, ela vai ter um aspecto que é desenhado tanto na pedra, por fricção. Lembra disso? Então, nós temos aqui Pedra do Ingá, tá? Paraíba. Então, você vai escrever gravura aqui. Esta imagem diz respeito à gravura. A impressão que nós temos, deixa eu pegar aqui, eu tenho aqui uma caneta, né? Vamos imaginar que esta caneta aqui, ela fosse um objeto pontiagudo que dê para fazer uma marcação numa pedra, tá? E deixar aquela pedra sem alto relevo. Imaginem o ser humano pré-histórico fazendo desenho assim ó, na pedra. Isso então é uma gravura, ok? Depois nós temos, seguindo aqui ó, a ordem, a pintura. Lembrando que a pintura ela é feita por meio de pigmentos minerais. É diferente do desenho a lápis. O desenho a lápis nós temos ali a presença do carvão, que vai fazer o contorno do desenho, tá bom? E até preencher o desenho também, mas ele é utilizado mais para contorno. Entre a imagem que aparece aqui da Santa Helena e da imagem que aparece em Vão Grande, descoberta em Palmas, em Tocantins, qual você pode observar que tem a maior presença de pigmentação mineral, tá? Lembra que eu falei da cor vermelha, que ela aparece com uma grande característica, uma forte característica em desenhos rupestres, tá? E em especial nas pinturas, tá bom? Então aqui você vai colocar gravura e aqui você vai colocar pintura. Veja pela presença da cor aqui. Ela é mais forte em relação a essa. Que sobra, então, o desenho a lápis, entre aspas, tá? Porque esse desenho aqui, nós não temos uma pigmentação tão forte e ela foi feita... Vamos pegar aqui um outro... Eu tô com um pincel aqui para quadro, tá? Vamos imaginar que seja um carvão. Então, com o carvão, o ser humano pré-histórico, ele fez apenas assim. Vamos fazer a cabecinha, o corpo, as pernas e os braços, tá? Ele apenas fez um contorno do desenho. Sabe um desenho de uma criança de 3, 4 anos? Então, mais ou menos assim, tá bom? Então, vamos lá. Gravura, pintura, desenho a lápis. Vamos aqui para outra questão. O que elas podem estar representando? Olha, é algo pessoal. É possível identificar figuras? Pergunta pessoal também. Se sim, quais?
Há semelhanças nos traços? Todas são planas ou é possível identificar saliências? Foram utilizadas cores? Anote suas principais conclusões e depois converse com seus colegas e seu professor sobre cada uma das imagens. Olha, acredito que quando eu estava comentando sobre cada uma, eu já respondi a esta daqui, tá? Então, como ela é muito pessoal, você vai pegar as impressões que você teve ou as impressões que nós tivemos aqui na nossa videoaula e você só transcreve para cá, tá? Como eu disse, ela é muito pessoal. Ah, uma outra situação. Eu sou um professor muito organizado e levo a sério, muito a sério, questões ortográficas e gramaticais. Por exemplo, margem, tá? Então, quando você for escrever aqui as suas impressões, muito cuidado com as margens. Eu levo isso muito, muito, muito a sério, tá? Vamos lá. Questão de número 2. Classifique em verdadeiras ou falsas as afirmações a seguir. Depois reescreva corretamente as que estiverem erradas. Vamos lá. Letra A. O mito é aceito como verdade absoluta até os dias de hoje. Aqui é falso, tá, gente? Dá pra gente... Não é preciso estudar, não, tá? O capítulo inteiro. Só pelo senso comum, nós já conseguimos dizer que é falso. E aí eu vou te dizer... Porque os mitos eram histórias criadas pelos povos pré-históricos para explicar o mundo. Pronto, é isso que você vai escrever. Você vai colocar F e escrever o que eu acabei de dizer. Tá? B. Só existe arte rupestre no interior de grutas e cavernas. Não, gente, é falso, tá? Isso aqui é falso. Existem ocorrências em diversos paredões que acompanham o curso dos rios e até no chão, sob o céu, como Pantanal, tá bom? Aí você vai colocar aqui, exatamente aqui. Essas respostas que eu estou que eu estou falando para vocês, eu mesmo respondo no meu material, tá bom? Então, eu faço isso de uma forma para nós entendermos uma mesma linha de raciocínio. Então, você já vai colocar aí no seu materialzinho. Letra D. Uma versão é quando... Vamos, peraí. AF, BF, CF, tá? D. Uma versão é quando o artista se inspira em uma obra já existente para criar a sua. Sim, tá? Isso mesmo, uma versão. Então é verdadeiro e você não vai precisar escrever nada aqui. Ok? E aí nós finalizamos essa parte e chegamos na parte do capítulo número 2. No capítulo número 2, nós conversamos sobre esses objetivos. Até aqui, ó, a tribo que eu comentei é a do Tucano, tá? Porque tem a tribo Tucano e a tribo Ticuna. Mas nesse caso, a nossa tribo é Tucano. Nós não vamos esquecer, hein? Tribo Tucano. E, consequentemente, a lenda do Acti, tá bom? Que ele tinha buracos no corpo e aí quando o vento passava, fazia, então, sons, tá? Nós conversamos sobre. Próxima aula eu vou fazer uma retomada, não se preocupem em relação a isso, tá bom? Porque na próxima aula eu vou fazer uma recapitulação do conteúdo inteiro. E nós temos aqui umas atividades, essa atividade ela não vai ser necessária para correção, tá bom? Conversamos sobre as ferramentas sonoras, inclusive nós conversamos sobre a flauta, tá? E aí nós vimos aqui sobre os idiofones, eletrofones, membranofones, cordofones, aerofones. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu só trabalhei com dois, os cordofones e os aerofones, tá bom? Os outros você não precisa se preocupar, pode ficar realmente despreocupado. Essa parte aqui eu não vou cobrar, tá bom? Na sua avaliação, mas essa parte aqui eu vou cobrar, sobre a imitação, tá? Que nós conversamos numa aula até que recente sobre imitação. E vou cobrar também, essa aqui você não pode esquecer, já marque bem, já escreva. Página importante para avaliação ou para a prova. Porque tem uma questão específica sobre as máscaras, o que elas representam. E aí nós vamos precisar lembrar, tá? E aqui nós temos a resposta. É algo que eu vou trazer na próxima aula, não se preocupe, mas de antemão você já tem aí um comentário que eu trago para você, tá? A parte sobre mitologia africana em cena, você não vai precisar se preocupar, você não vai precisar estudar sobre. Não cobrarei na sua avaliação, tá? Professor, mas por que o senhor não vai cobrar? Porque nós temos uma quantidade de questões. Se eu extrapolo essa quantidade, a sua prova vai ficar muito imensa, tá? Então, eu preciso selecionar algumas partes dos conteúdos,
algumas partes importantes, aliás, tudo é importante, né? Algumas partes que têm maior destaque, e aí eu elaboro a questão, na verdade eu já elaborei, e aí ela vai estar ali bonitinho na sua avaliação, ok? Como eu estou dizendo para vocês, se você assistiu as minhas videoaulas, participou, fez os exercícios, prestou bastante atenção no que eu disse ao longo das aulas, na verdade, que eu sempre trouxe para você. Estude isso que é mais importante. Não precisa estudar isso que não vai ser tão importante, tá? Considerem isso, considerem aquilo. Então você pode fazer sua avaliação tranquilamente, tá? Além disso, a sua avaliação, ela não é 100% subjetiva. O que isso quer dizer? Você não vai escrever da primeira questão à última, tá? Tem questões de marcar, que é mais objetiva. Tem questões de escrever, que é mais subjetiva. Ela tá mista, tá bom? Tem questão que eu peço para você dar a sua opinião sobre determinada pintura. É claro, baseado sempre nas nossas aulas. Se você faz um comentário de qualquer jeito, não tem como eu considerar, tá? Mas como eu sei que vocês são alunos maravilhosos, vocês vão naturalmente fazer comentários maravilhosos. Vamos lá então, página 28, hora de estudo. Você já vai preenchendo comigo aqui, tá? Essa é a atividade de hoje e, consequentemente, você já vai preenchendo hoje. Vamos ler. Observe a parede desta caverna. Nela existem palavras que vão ajudá-lo a completar as frases a seguir. Espetáculos, adultos, voz, imitar, timbre, celebrações, laringe, artistas, corpo. Olha, estudamos sobre tudo isso, na verdade? Maravilha! Olha, eu vou dar até um outro spoiler. Nós temos uma questão sobre timbre. Então você vai precisar retornar na página onde tem sobre a produção do som do ser humano, tá? Que eu falei inclusive sobre a laringe, uma questão importante. Imitação, falei que cair, por aí vai. E nós temos o espaço, também é um instrumento musical. O corpo, corpo também é um instrumento musical. Quando nos tornamos, cadê? Adultos, nossa, o que aumenta de tamanho? Que tem aqui? A nossa laringe, né? Então, o corpo também é um instrumento musical. Quando nos tornamos adultos, aqui adultos, nossa laringe aumenta de tamanho. E por isso, nossa... Olha aqui, ó. O que isso aqui tá saindo da minha boca, esse som? A nossa voz. Tá aqui, ó, a nossa voz. A nossa voz muda de quê? De timbre, né? Olha aqui o timbre aqui. Maravilha. Então, o corpo também é um instrumento musical. Quando nos tornamos adultos, nossa laringe aumenta de tamanho, por isso nossa voz muda de timbre. Para se comunicar melhor, contar histórias e se expressar em suas... Aí temos o espaço. A mulher e o homem da pré-história também sentiam uma necessidade de espaço. Pessoas, animais e deuses. Sobra o que então? Celebrações e sobra também imitar. Nós não usamos espetáculos, na verdade, então, porque espetáculo não foi, nem artistas, que não foram importantes, então, tá? É uma pegadinha do nosso livro, né? Então, para se comunicar melhor, contar histórias e se expressar em suas celebrações, a mulher e o homem da pré-história também sentiam a necessidade de imitar pessoas, animais e deuses. Pronto, turma. Agora sim, nós estamos com o nosso material completo. Com a aula de hoje, nós finalizamos o nosso livro didático, o nosso conteúdo, na verdade. Então, o conteúdo do primeiro bimestre, ele já foi de arte, já foi 100% trabalhado com vocês. Que maravilha, né? Uma maravilha chegarmos até aqui. Próxima aula, então, nós vamos estudar para avaliação. E saibam, turma,
que é gratificante, viu? Chegar a este momento com o conteúdo 100%, tá bom? Então, nossa aula ela vai ser concluída aqui. Agradeço a paciência de vocês. Vou aguardar a todos na nossa próxima aula, tá bom? Dúvidas, me perguntem no privado, me mandem mensagem no privado. E chegamos ao momento das nossas aulas que você não tem mais tempo de atualizar, viu? Então envie hoje o seu material que estava pendente, tá? Porque se você ainda estiver com material a ser atualizado, você não vai conseguir atualizar na semana de provas. Digo por ter visto muitos alunos assim, em anos anteriores. Tá bom? Fiquem todos com Deus então, aguardarei vocês. E é isso. Bons estudos. Tchau, tchau, turma.